Papo de café. Papo de café. O que é papo de café? Papo de café Olá, internauta, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Papo de Café. E dessa vez nós vamos falar de um tema nada agradável, que é o lance do assédio. Esse tema, então, de assédio, ele entra em muito destaque agora por conta justamente do caso em que envolve o diretor de humor da Globo, Márcio Smelling, o ex-diretor da Globo, Márcio Smelling, que ele foi demitido em agosto, com a primeira denunciante de assédio sexual e moral, que foi a Dani Calabresa. Né? É realmente um caso bastante chato, né? Inconveniente, mas tem que ser falado. Então precisa sempre ser levantado e não pode simplesmente apenas ouvir e ficar calado. A gente sempre tem que realmente, na hora que identificar uma coisa parecida, tentar denunciar de alguma forma. Seja na sua empresa, no RH da sua empresa, comentar, bater papo, seja falando com as pessoas, por exemplo, acho que você pegou pesado, cara, não precisa ser tanto assim. Às vezes a pessoa nem se liga que tá fazendo uma merda, né? Porque, sinceramente, às vezes é uma brincadeira que ele solta porque ele já está habituado nessa brincadeira, porque ele tem uma cabeça ainda, né, de 30 anos atrás, e 30 anos é muita coisa. Tem gente de gerações passadas que ainda não compreende que o mundo mudou, e o mundo vem mudando há muito tempo. Então, quando essas pessoas se encontram numa situação em que ela pode brincar, ou ela acha que pode brincar, ela acaba soltando uma que pode ser um exagero. E isso nem sempre agrada. Não adianta. Você percebe na cara da pessoa quando agradou e quando não agradou. Cara, o Márcio Smelling é um cara que eu sinceramente admirava bastante. Nossa, era um dos caras que eu mais admirava mesmo. Foi uma notícia decepcionante quando eu li isso. Sempre gostei muito dos textos dele. Achei que ele fez um bem imenso para o humor da Rede Globo e do Brasil como um todo, porque então isso já mostrava que ele tinha uma qualidade muito grande. Quando ele foi promovido e chegou a ser chefe, redator, tal, ele ganhou destaque. O problema é que eu não sei se você já sabe do assunto aí, do caso do Márcio Smelling com a Dani Calabresa. O que acontece é o seguinte, não é somente com a Dani Calabresa. Veja, a Dani Calabresa foi a primeira denunciante do assédio moral e sexual que o Márcio Smelling vinha praticando com as suas atrizes, né? E isso é uma doença, cara. É uma doença, é um problema. O cara, ele pode ser admirado, pode ser genial, pode ter a profissão que for, mas na hora que ele comete uma ofensa com outra pessoa e ele repete isso e ele insiste nisso, ou seja, ele não entende que foi um erro, ele tem uma sociopatia que tem que tomar cuidado, entende? Porque é o tipo de cara que você não tem como trabalhar em conjunto. Por quê? Porque ele está com problemas. Ele tem alguma coisa que precisa ser estudada, analisada e muito bem trabalhada. Porque esse tipo de coisa é um tipo de coisa que detona a carreira das pessoas inteiras. Principalmente quando se trata de um chefe. Principalmente quando se trata de um líder. Principalmente quando se trata de um diretor, né? Por exemplo, que é o caso do Márcio Smelling. Quando o cara é um diretor, o cara toma conta de tudo, ele tem, tudo tá embaixo da alçada dele, muitas coisas só acontecem porque ele quer, ou porque ele deixa. E quando você entra numa situação de assédio moral ou de assédio sexual, as vítimas ficam totalmente vulneráveis. Vulneráveis ao ponto de falar, não sei se eu vou poder denunciar, porque se eu denunciar eu vou perder meu emprego, se eu denunciar eu não vou conseguir isso, até porque ele mesmo ameaça, né? Quem usa de assédio moral usa muito de ameaça. Quando se entra num assédio sexual, então entra num problema maior, porque o assédio sexual ele chega naquela situação em que a vítima não, a vítima começa a se fechar de um jeito. O assédio moral também. Só que o assédio sexual ele é mais rápido para fechar as pessoas, para deixar elas desconfortáveis, né? Onde estão, né? Elas de um jeito que elas falam, não aguento mais o lugar, as pessoas não aguentam mais o lugar, as vítimas não aguentam mais passar horas, minutos sequer no mesmo ambiente que o agressor, e ela fica impotente, incapaz de dizer alguma coisa.
Porque ela sabe que se ela disser alguma coisa, ela vai perder o emprego. A melhor forma de resolver um problema de assédio é denunciar. Ah, mas vai perder o emprego, meu caro. Dá pra trabalhar num lugar desse? Sério. Dá pra trabalhar num lugar? Não dá. Então, para você, por exemplo, para você se manter num emprego que você acha legal, que ainda assim você está sofrendo assédio moral ou sexual, enfim, você precisa denunciar. Então você vê que na verdade é um crime que as pessoas cometem, às vezes sem querer, às vezes por permissão, na verdade, por já ter conseguido outras vezes, que você pode pedir auxílio para o RH, né, nessas situações, pode e deve pedir auxílio para o RH. O RH, inclusive, é composto de vários profissionais de psicologia que estão lá para orientar e para dar suporte, né, às vítimas e também até aos agressores. Porque às vezes o agressor não sabe que está sendo agressor, entende? Então por isso que é importante às vezes ele ser notificado. Porque às vezes, cara, é tão natural isso. Você vê hoje em dia, né? Você vê alguns chefes falando, cara, hoje a gente não pode falar mais tal coisa, hoje a gente não pode falar mais tal coisa. Mas, cara, quando você vê que alguém tá falando isso, que já não pode falar mais tal coisa, né? A respeito de cores, a respeito de gênero, poxa, caramba, é porque isso tá na cabeça da pessoa. Porque se não tivesse na cabeça da pessoa, isso sequer seria comentado, entendeu? Então, você tem que verificar esses sinais, porque aí quando chegar e acontecer, você já vai poder acionar o RH e falar, olha, tá acontecendo alguma coisa errada assim, 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 assim. Ah, mas você vai correr o risco de sair da empresa? Cara, é aí que você vai ver se a empresa é boa ou não, entende? Isso pode acontecer também na sua empresa, então você fique atento, né? E a ideia do Papo de Café de hoje, então, era levantar esse tema do assédio, você entender quais são as diferenças, você entender que se você tem sim como se impor e você precisa se impor caso você esteja vendo algum tipo de agressão, né, algum tipo de assédio, seja moral ou sexual, em geral você não vê, né, você acaba sendo vítima, né, porque em geral essas coisas são feitas na surdina, são feitas escondidas. O assédio moral não, o assédio moral é escancarado. O assédio moral é espalhafatoso. A ideia do assédio moral, na verdade, é menosprezar, é diminuir mesmo aquela pessoa, entende? Se você puder, então, denunciar, vai fazer melhor para você e melhor, então, para sua empresa, né? A imagem da sua empresa fica melhor estruturada quando ela combate os casos de assédio moral e sexual dentro da própria estrutura. A denúncia, ela tem que ser feita, entendeu? É um tipo de coisa até para registro de boletim de ocorrência, entende? Porque isso pode depois virar um problema futuro. Porque, por exemplo, quando o cara é um agressor muito pirado da cabeça, o cara tem a manha de ficar perseguindo a pessoa fora da empresa. E fica perseguindo fora da empresa o dia todo, o tempo todo. Esse é um tipo de coisa que você tem que ir na delegacia, registrar um boletim de ocorrência que fulano tá ficando no seu pé. Porque caso aconteça algum tipo de acidente contigo, o primeiro suspeito vai ser o cara que tiver um boletim de ocorrência já informado ali. Então, ou seja, ele não pode chegar perto. E você tem que se proteger, entendeu? Tá? E é legal se você puder levantar esse tema aí no seu café, né? Vale a pena também. Você verificar, em caso, pergunta aí na empresa. Em caso de assédio, não é o caso aqui, mas em caso de assédio, quem que a gente denuncia? Para quem que a gente fala? Vocês vão ver que é o RH que vai estar lá pronto para te auxiliar, entendeu? Vai lá que os recursos humanos estão aí para isso também, entende? Tanto para te auxiliar psicologicamente, caso você seja vítima, ou caso você seja um agressor que não sabe que está sendo agressor, né? Tanto para te auxiliar, né, no caso de um treinamento, né, de melhores práticas, né, enfim, que vai ajudar melhor no relacionamento como um todo, né, criar algumas regras ali, né, de comportamento, de convívio social. Bem viver é importante. É isso? Muito bem? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like. Se não gostarem, deem um dislike. Divulgue com seus amigos. Saboreie o seu café. Saboreie a vida.